Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá chegando aqui. Oi, oi, oi. Boa noite, Margarida, Sanili. Boa noite a todo mundo. Vamos falar hoje sobre o papel dos avós, né, na vida dos netos. Qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é o papel dos avós na vida dos netos, no ambiente dos filhos? Porque os netos fazem parte do ambiente dos filhos. Boa noite todo mundo. Boa noite, Adri, Cris, Dreise. E o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente falar sobre isso. Boa noite, Riz. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maria. Então, é um tema super relevante. Qual é o papel dos avós na vida dos netos? Qual é o papel dos avós no ambiente dos filhos? Quero saber quem aqui já é vó, vô e quem aqui já é mãe. Contem pra mim, me contem qual é o público que tá aqui assistindo. Se tem vós, se tem mamães. Quero saber com quem que a gente vai estar conversando aqui. Boa noite, Dreise. Boa noite, Adri. É muito importante a gente saber para a gente conseguir interagir ainda mais com vocês. Isso é super bem-vindo. Boa noite, boa noite. A Roberta, linda mãe. Boa noite, Sandra. Mãe. Várias mamães aqui, mas eu já vi umas vovós aqui chegando na live. E o que acontece com tudo isso, né? É um tema, eu até comentei, nossa, né? E eu falei, olha só, quando eu disse lá pra vocês que eu não queria fazer essa live, exatamente porque a minha equipe já tinha me falado, ó, a Nicole, linda avó do Apolo de 4 anos. Bem-vinda, lindona. O restante, muitas mães. E aí, olha só. A minha equipe já tinha me falado, Mara, vamos fazer uma live pra gente falar sobre o papel dos avós e falar pros avós assistirem. Eu falei, nem pensar. Meu Deus, eu não quero me incomodar com isso. Eu não vou fazer live falando disso. E eu falei exatamente isso pra eles. Eu falei, o Instagram vai me cancelar. Eles vão me cancelar se eu fizer uma live sobre esse tema. E aí tá, falei que não ia fazer. E eles, ok, então, né? E a nossa querida aluna me mandou uma pergunta no direct. No direct não, na caixinha. E aí ela falou, Mara, né, qual é fale sobre o papel dos avós. E daí teve toda aquela movimentação pra gente falar sobre isso. E olha, vou dizer algo pra vocês. É um assunto bem profundo, porque o que acontece? No fundo que eu vou falar pra vocês, pode ser que vocês não se deram conta ainda do que representa a presença constante de um avô ou de uma avó. E vou trazer coisas que, quem sabe, vocês não se deram conta disso. E o quanto é importante a gente perceber o quanto isso pode ajudar, auxiliar, aproximar as nossas relações ou simplesmente afastar as nossas relações e estremecer também tudo isso. Então é algo muito importante. A Lúcia linda também é vó do Davi Luca de 3 meses. E é incrível tudo isso. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui, porque a gente tem muito assunto para conversar e muita coisa para a gente falar sobre isso. A minha experiência dentro do consultório me fez perceber o quanto é delicado esse assunto e o quanto isso é comum nas famílias. Né? A gente está com um avô, estar com uma avó que muitas vezes é muito próximo ou muitas vezes é muito distante. Então, eu vou falar sobre esses dois temas. O que influencia na vida de um neto, no ambiente da filha ou do filho,
a avó estar muito presente, o vô estar muito presente, e o que influencia, o que gera, quais são as consequências dessa ausência de avô e vó. Vou falar das duas partes que eu acho super, super, super importante. Então, se você ainda não compartilhou essa live com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, compartilha essa live agora que a gente vai começar a entrar nesse tema. Eu tenho uma amiga que ela teve, né? Clica ali no aviãozinho e compartilha, tá? Ela teve gêmeos e a mãe dela veio e ficou 4 meses na casa dela. E foi uma tragédia. No início deu tudo certo, mas no final foi uma tragédia. Então, assim, muito tempo e muitas coisas aconteceram. Ela realmente estremeceu a relação dela com a mãe. E a mãe, no propósito de ajudar, a mãe só querendo ajudar, a avó, e toda avó só quer ajudar. Quando a gente vai falar algo para elas, o que elas dizem pra gente? Mas eu só queria ajudar, eu só quero ajudar, é só isso que ela fala. E a gente sabe disso. Só que da forma que às vezes vem essa ajuda, pode nem ser tão bem-vinda. A Maria Linda, 3 netos. Ai, ama ser avó, que delícia. Então, esse ajuste fino é muito, muito importante nós percebermos. E esse tempo, né, essa demanda de tempo também é importante a gente perceber, porque existe uma coisa que se chama família atual e família de origem. Família atual é a família que eu formo com o meu esposo e os nossos filhos. Então, essa é a composição de uma família atual. Família de origem está relacionada aos nossos pais. E aí a gente precisa perceber, se a minha família de origem está muito presente na minha família atual, pode ser que a gente precise verificar algo nisso. E aí, Mara, por que será que a minha família de origem, muito próxima da família atual, pode ser uma coisa estranha? Vou falar para vocês durante a live. O que a gente precisa cuidar nisso tudo? Mas uma coisa que eu já posso antecipar para vocês. Oi, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Uma coisa que eu posso antecipar para vocês. A família atual sempre tem prioridade. Prioridade. Então, a família de origem não tem prioridade dentro de uma ordem hierárquica. A família de origem vem antes, nossos pais vêm antes do que a família atual que a gente está formando agora, que é com esposo e filhos. Só que dentro do nível de prioridade, a família atual tem prioridade. E aqui eu já quero falar, porque não sei se vocês já viram, conhecem alguém. Olha só, escuta a situação que eu vou contar para vocês. Então, vamos supor que um filho homem, ele está casado, tem a casa dele, com a esposa e com os filhos. E aí, ele também tem a mãe dele. E vamos supor que as duas casas precisam ser reformadas. E ele decide reformar primeiro a casa da mãe. Qual é o nível de prioridades dele ali? Vocês conseguiram já se ligar? Façam um sim aí para mim, um positivo, qualquer coisa, um sinal de fumaça para eu conseguir compreender que vocês já pregaram. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que existe uma diferença de família atual e família de origem. E a família atual tem prioridade. Quando os filhos dão prioridade para a família de origem, eles estão invertendo essa ordem e eles estão mais conectados como filhos do que como homem, marido ou mulher. E aí pode ser que também no caminho aí ele não seja um pai tão presente, pode ser que ele não seja um pai que dê realmente prioridade para a família. E aí aquele homem que às vezes cuida mais da mãe, cuida lá da casa da mãe. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço, já tive vários pacientes nesse nível. Primeiro era a mãe, para depois ser a própria casa, para depois ser os filhos, para depois ser a esposa.
E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso para vocês perceberem essas trocas de papéis e essas inversões de valores, porque é uma inversão de valores. E aí, e não é só o marido que bagunça isso. A mãe, toda linda, inocente, uma vozinha maravilhosa, ela é muito safadinha, porque ela cria todo um jogo, né? Muitas vezes todo um jogo de chantagem e mantém esse filho muito próximo dela. E faz com que esse filho fique distante da família de origem e não dê todo o suporte que ele precisa dar. A Cris falou sim, meu esposo. Então, eu conheci vários no consultório que viviam essa experiência. Se vocês conhecem alguém, contem aqui pra mim que eu vou adorar compartilhar tudo isso com vocês, porque é muito sutil muitas vezes, muito sutil. Só que no fundo a gente vê toda uma inversão de valores, inversão de papéis e que a gente tem que tomar cuidado. Certo? Tudo certo até aqui? Eu vi que tem um monte de gente chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Vamos falar sobre o papel dos avós no ambiente dos filhos e na vida dos netos. Live extremamente polêmica. Eu nem cheguei nas polêmicas ainda. Vamos chegar lá já. Só quero saber se tá aqui, ficou claro para vocês, pra gente dar seguimento, porque eu vou falar sobre essa inversão de ordens e inversões de papéis. Perfeito. Adri, aconteceu isso quando me casei, mas meu marido soube se posicionar. Muito bem. Aqui também ela tenta ser assim. Depois que mudamos de cidade, ficou tudo mais leve. Então vamos conversando sobre esse assunto. Tá todo mundo aí já? Você já compartilhou com todo mundo que você gostaria de compartilhar essa live? Clica no aviãozinho, compartilha que eu vou começar o tema agora. A gente já vai entrar assim, mergulhando nisso tudo que representa essa presença gigantesca e muitas vezes possessiva dos avós dentro da casa ou com os netos. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Quem quer, pegue lápis e caneta, pegue papel para anotar tudo isso, porque a gente vai estudar um tema super bacana. Deixa eu tirar aqui o barulho, para não ficar mais barulho. E aí a gente vai estudar um tema super bacana que eu preciso que vocês prestem muita atenção e lembrem-se, sem julgamento. A gente simplesmente vai observar tudo isso e ver como tudo isso funciona na prática. Então vamos lá, fiquem comigo. Imaginem, eu vou contar uma história para vocês e eu quero que vocês entrem nessa história comigo. Então a mamãe tava lá no hospital, teve bebê, né? Ficou lá no hospital, saiu do hospital e veio para casa. E aí em casa, né? Quem ela encontra? A mãe ou a sogra, algo nesse sentido. Vamos falar de mãe e sogra, que a gente é o tema da nossa live de hoje, é avó. E aí ela encontra a mãe e a sogra ali. E a mãe e a sogra, muito amorosa, muito querendo ajudar, no sentido bom de verdade, elas acabam fazendo um monte de coisa. Então elas dão banho no bebê, elas fazem dormir, elas fazem várias coisas. E aí, quero que vocês já me contem, porque toda vez que eu formo uma turma, que eu dou aula, e aqui é uma aula, não achem que isso aqui é uma live, isso aqui é uma aula. Eu tô falando como se eu estivesse com uma turma fechada minha. Escutaram isso? Então a avó vem, ela faz várias coisas. O lugar de quem que ela tá tomando quando ela faz isso? Quem responde pra mim? Enquanto isso eu leio aqui a Suzane. Na minha casa é assim, a família do meu marido acha que eu quero isolar nós e não quero os pitacos. Meu marido se posicionou fortemente depois que os gêmeos nasceram. Muito bem. A Angelita falou que conosco foi assim. Contem pra mim, o que vocês acham que acontece quando a avó se posiciona nessa questão de querer ajudar demais? Ajudar demais. A mãe, a esposa, o pai, a mãe. Tá. Agora caiam de costas. Caem de costas o que eu vou contar pra vocês. Façam caras de... Sabe aquela carinha de assustado? Faça essas carinhas de assustado porque eu vou contar algo pra vocês que vocês não esperam.
Minha sogra queria até dar de mamar no peito para o neto. Na minha vez que eu quis fazer tudo, queria me sentir mãe e não fui compreendida. Vou contar uma coisa, nunca deixei de ser filhinha da mamãe. Agora veja, Cris linda, olha só o que acontece. Quando essa mãe ou essa sogra, ela cria todo esse arsenal de ajuda, muito auxílio, muita ajuda, o que acontece? O lugar de quem que ela tira? E a maioria, 95% de vocês responderam mãe. E não é a mãe. Sabe o lugar de quem que ela tira? Do pai. Do pai. Agora mandem coraçõezinhos se fez sentido para vocês aí na cabeça de vocês. Porque nesse momento, de quem que a mulher precisa? Do esposo. Do esposo. Dando suporte para ela, acalmando ela, auxiliando ela, olhando a criança e cuidando da criança. Quando a mãe linda e maravilhosa vem, a sogra linda e maravilhosa vem, elas tomam o lugar do pai. E aí, mais uma coisa para vocês caírem de costas. E assim, só estamos começando. Se você não compartilhou essa live, pelo amor de Deus, compartilhe. Porque as pessoas precisam saber disso. E aí, olha só o que acontece. Nos primeiros momentos de vida dessa criança, que ela precisa conhecer o pai e a mãe, se conectar com o pai e a mãe, sentir o pai e a mãe, estar no corpo, no colo, sentir o cheiro do pai e da mãe, sentir a pele, ela não se conecta com o pai. Por quê? Porque o pai não pega, o pai não faz nada, porque a avó faz tudo. A avó faz tudo o que era para ele fazer. Vocês conseguem entender que se a avó não estivesse em casa, o pai queria fazer todas essas coisas? O pai ia ajudar a mãe com o bebê, a trocar, a dar um banho, a fazer algo. Vocês conseguem entender que o pai faria isso? Meu marido tá aqui, ele disse, viu? Adoro quando os maridos assistem. Eles super gostam. Ai, meu Deus. Então, olha só, tô vendo aqui os comentários de vocês. Então, vocês conseguem entender que quando essa avó tá ali, ela ocupa o lugar dos pais. E ela impede o pai de fazer. Por que ela impede? Porque ela quer ajudar. E no momento mais importante da vida dessa criança, no momento das primeiras horas de vida dessa criança, essa criança não conhece o pai. Ela não sabe quem é esse ser. Ela não sabe quem é ele. Não sabe quem é ele. E aí respirem e fiquem comigo, porque a gente tem que ir bem profundo nisso tudo. E aí, né, não tem essa impressão de pai dentro dela. Já viemos com um corte de laços paterno. Nasço e já tem um corte do pai aqui. Já tem um corte desse laço paterno. E muitas vezes essa avó continua vindo na nossa casa. E continua fazendo tudo. Porque ela quer ajudar. Porque ela quer ajudar. Exatamente isso, Tayla linda. Hora de ouro. Ela quer ajudar. E isso existe continuamente esse corte com o pai. Então, tudo aquilo que o pai faria, a avó acaba fazendo e ocupando o lugar dele. E ele acaba não fazendo, não vivendo as experiências com essa criança. Essa criança acaba não conhecendo o que é o pai, quem é o pai, a energia do pai. A criança, às vezes, acaba não conhecendo. E se isso continua, porque geralmente continua. Por que geralmente continua? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo isso dentro do consultório, não é uma situação isolada. Muitas vezes essa avó está com grande frequência dentro da casa dessa família, fazendo aquilo que o pai deveria fazer. E se isso continua a longo prazo, essa pessoa não constrói uma imagem de pai, uma identidade de pai, ela não sabe quem é o pai. Quem é o pai? Para que serve o pai? Ela não tem essa percepção. E aí, na adolescência, na idade adulta, ela tem um vazio dentro dela.
ela tem problemas com o masculino, ela não consegue se relacionar com os homens, ela não consegue construir um relacionamento, ela tem vários conteúdos. E quando ela busca ajuda, pode ser que ela identifique, né, quem vai auxiliar ela, pode ser que ela identifique que ela tem um corte com o pai, que ela tem um conteúdo com o pai, e ela não sabe nem explicar da onde. E aí é anos, não pensem que é 2 sessões de terapia, anos de terapia para reconstruir essa relação com o pai. Estão conseguindo compreender? Me mandem um sim, ok, carinha de assustado, qualquer coisa, para eu entender que vocês estão acompanhando isso. Porque o que eu quero mostrar para vocês? Qual que é o propósito sempre da Maraísa? Mostrar para vocês qual é a influência do ambiente que você vive na sua vida futura. Então, a Maraísa quer mostrar qual é a influência do ambiente que você foi gerado nas primeiras etapas de vida na sua vida futura. É isso que nós precisamos compreender. Então, quando essa criança ela é podada de alguma forma, essa experiência com o pai ou com a mãe, mas é mais com o pai, na vida adulta dela isso vai ter um rombo, e vocês sabem disso. Quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área emocional, sabe disso. Isso afeta as relações com os homens, isso pode afetar a relação dela com o dinheiro, isso pode ter N situações. E não é uma coisa que você vai lá e você faz 2, 3 sessões de terapia e curou o pai dentro de você e colocou o pai dentro de você e agora eu estou com um pai dentro de mim. Não é assim. São anos trabalhando para construir essa percepção de pai dentro de si. Então essa postura muitas vezes de ajuda, no fundo, mais atrapalha. E aí vou dizer algo. Tá, então vamos lá. E Mara, e o meu esposo, ele tá aqui em casa, isso acontece aqui em casa, e ele não reclama. Quem responde pra mim porque tem homens que reclamam, a gente tá falando aqui agora no exemplo de vó e o homem, né? Existem homens que reclamam, mas existem homens que não vão reclamar. Vocês conseguem me responder por que esse homem não reclamaria da presença da avó dentro de casa cuidando dos filhos? Quem sabe me responder? Sim, Mara, pode ser por isso que a nossa bebê só pensa no pai. Ó, a Suzane já respondeu. Zona de conforto. Se acomoda. Exatamente isso. Por que ele não reclama? Porque ele não precisa cuidar das crianças. E aí um pai que não está conectado com a paternidade. É um pai que não está conectado com a paternidade. É um pai que não quer cuidar mesmo, não faz questão nenhuma de cuidar. E aí o rombo é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E muito complicado tudo isso. Então, é exatamente isso que vocês estão respondendo. Então, quando a gente percebe, quando eu mostro isso, quando eu vejo essa dinâmica na família, e eu mostro isso, olha, a longo prazo isso é uma tragédia o que vocês estão fazendo. É uma tragédia o que vocês estão fazendo. A longo prazo é muito complicado tudo isso. E eu quero que vocês vão conseguindo acompanhar e construir essa ponte comigo, tá? Outra coisa que eu vejo muito comum. Os netos não querem ir na casa dos avós. Às vezes são pequenos, não querem ir. Querem ficar com os pais. E fazem ir na marra. Entende? Mas não por uma situação tipo, nossa, a gente vai ter que fazer uma viagem, né? Ele vai ter que ficar lá. Não é uma situação especial, específica, não é isso. É fútil, por motivos fúteis. A criança, ela é considerada bebê até os 3 anos de idade. E a criança precisa dos pais até os 3 anos de idade.
Eu não estou falando que uma criança até os 3 anos de idade tem que viver 24 horas com os seus pais. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando o quanto é importante essa criança estar na presença dos pais. A criança precisa dos pais e a criança quer ficar com os pais. E por motivos fúteis, os pais deixam as crianças com as outras pessoas. Por motivos fúteis, essa criança é obrigada a ir, muitas vezes, na casa dos avós. Então, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho sobre isso. A criança, ela sempre, geralmente, ela quer ficar com os pais. Principalmente quando ela é pequenininha. E a gente deve perceber isso. Só que a gente não percebe. Tipo, ela não quer ir. Mas daí liga para ela e fala que você vai dar um chocolate. Daí ela vai, entende? Compra uma criança. E aí esses avós compram a criança pequenininha, compram a criança mais velha. Eles compram, né? Compram. E muitos avós, deixa eu só ver o que vocês me estão escrevendo aqui. A quarentena ajudou muito meu irmão, que teve neném em março. Se meus pais não veem o bebê um dia, já fico me perguntando o que aconteceu. Uma pressão. Eu tô levando ao pé da letra e ficando 24 horas com meu bebê. Passei a deixar algumas tarefas para o meu marido sair da zona de conforto. Tem alguma relação se o marido foi criado somente pela mãe, por seu pai ter falecido, pequeno? Fran, se ele apresenta essa dificuldade com a paternidade, sim, ele pode apresentar. Mas não significa que perdi o meu pai cedo e eu vou ter problemas com a paternidade. Isso não se aplica, tá? Não é assim. Perdi o pai cedo e tenho problemas com a paternidade. Não é uma regra, tá? Então, o que a gente precisa perceber? As crianças querem ficar com os pais. E muitas vezes os pais não querem ficar com as crianças, né? Essa é uma grande verdade, a gente tem que assumir. Muitas vezes a gente não quer. E eu não estou falando que é para ficar 24 horas, tá? Mas eu tô falando pra gente perceber. Porque às vezes as crianças não querem ficar com as outras pessoas. Então, vocês conseguiram perceber que a presença de uma outra pessoa, aqui a gente falou da avó, né, dos avós, mas a presença de qualquer pessoa dentro da nossa casa, querendo ajudar demais, no fundo, não ajuda, no fundo, atrapalha e no fundo, cria um rombo emocional e de relacionamento entre essa criança e os pais. Aqui a gente falou principalmente do pai, porque é o que mais comum acontece. Mas da mãe também se aplica? Também se aplica. Tem muitas mulheres que não conseguiram dar banho, tem muitas mulheres que não conseguem, como uma colega que falou, minha sogra queria até mamar no peito se ela pudesse. Então, tem muitas mães que também não conseguiram, ou não conseguem fazer o movimento que elas gostariam. Então, é muito importante a gente perceber tudo isso e estar atento. O que eu quero dizer? Que o excesso disso pode trazer muitos danos ao longo prazo para essa criança, tá? Outra coisa muito importante, vocês estão mandando perguntas aqui, eu vou seguir com o conteúdo, depois eu respondo vocês, tá? Depois vocês copiem e me coloquem a pergunta de novo. Ou coloquem ali na caixinha de perguntas, aqui que tem um pontinho de interrogação, que daí eu pego a pergunta ali, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Outra coisa que a gente precisa compreender, muitos avós, eles trocam o propósito de vida deles, por viver em função dos netos. Então, os avós fogem da vida deles, fogem de verdade, porque tem algo ali que eles não querem ver. E todo o propósito de vida, tudo aquilo que envolve a vida é em função dos netos. Todo vô e vó que faz isso, que vive pelos netos, a razão da vida deles é o neto, no fundo, estão fugindo de algo da vida deles. Estão fugindo de construir uma nova relação, se já são viúvos ou divorciados, estão fugindo do próprio relacionamento de casal, se ainda estão nesse relacionamento, se estão casados, se tem um parceiro ali, é sempre uma fuga. E a criança é usada como um álibi. Então, existe
toda uma inversão de valores aqui. Toda uma inversão de valores. O neto, ele não deve ser a razão de vida de ninguém. Nenhum avô e nenhuma avó deve parar de viver a sua própria vida para viver a vida de um neto. Não deve, porque o neto, ele vai se sentir totalmente endividado com esse avô e com essa avó. E ele vai sentir como se ele tivesse que fazer algo em relação, como se ele tivesse... Porque todo relacionamento é uma troca, né? Você dá algo, você recebe algo. E quando esse avô e essa avó ficam falando que a criança é a razão da vida dela e ficam vivendo a vida da criança, eles ficam aprisionando essa criança. E eles podem não falar que essa criança tem que fazer algo por eles, mas a criança se sente na obrigação de agradá-los, de fazer algo e não desagradá-los. Então existe um aprisionamento de relacionamento aqui. E muitas vezes os avós entram numa codependência dos netos. E aí para pensar comigo, uma codependência. Parem para pensar em relacionamento de casal. Quando nós temos um relacionamento de casal e um deles é codependente, faz sentido para vocês que ele suga a energia do outro? Por exemplo, meu marido ser codependente meu, eu ser codependente dele, faz sentido para vocês que a gente fica sugando a energia do outro? Conseguem perceber isso? Tô vendo aqui o que vocês estão escrevendo, que faz muito sentido, que isso acontece realmente, que fica muito pesado para a criança. Exatamente isso. Então, assim, os avós vêm com toda uma ideia de amor, só que um amor totalmente cego, que no fundo, ele derruba muitas vezes a energia da criança. E a criança, ela não tem condições de sustentar isso. Nós, adultos, já não temos condições de sustentar uma codependência. Imagine uma criança ter que manter uma codependência. Uma avó que vive pelos netos e proclamam isso, que é a razão da vida deles, que querem ver os netos todos os dias, que querem que os netos vão na casa deles todos os dias. E pode ser que isso não seja a sua realidade, mas é a realidade de várias pessoas. Eu tenho vários pacientes que falam que todo dia o vô e a avó vão na casa, todo dia eles querem ver os netos, e às vezes os netos não querem, eles estão brincando, eles não querem, e daí o vô e a avó nessa codependência de querer ver, ficam tristes, porque foi lá, o neto estava brincando e não quis ficar com eles, aí ficam tristes, emburrados, vão embora, e aí gera toda uma tensão, E pode ser que isso não era a sua realidade, mas é a realidade de várias famílias. E o neto, ele quanto mais pequenininho, eles acabam lidando melhor com essa situação. Mas quanto mais eles vão crescendo, eles não querem mais essa relação assim com os avós. Sim, às vezes minha sogra faz, e por telefone meu marido fica bem bravo. Eu já falei pra ele, pai, você precisa viver pra você, parece ofensa. Liga direto várias vezes no dia, percebem? Não é uma ou duas pessoas que vivem isso, são várias famílias. E se o neto, ele não responde na expectativa do vô e da avó, existe uma chateação com o neto. Existe uma chateação, existe uma decepção. E muitas vezes essa decepção é declarada. E a criança só quer brincar. A criança, ela só quer brincar, ela nem sabe o que esse vô e que essa avó muitas vezes estão falando. Então é algo super importante para a gente perceber e estarmos atentos a tudo isso. Nós como avós, o que a gente está fazendo e nós como pais, a que ponto que a gente permite tudo isso ou coloca um freio. A minha mãe, ela é uma coisa bem cômica e bem diferente. Teve um dia que eu falei pra ela assim, ela é professora, então ela tem toda uma estrutura pra ensinar e pra falar. E eu falei pra ela, mãe, vem aqui em casa ajudar o João com as tarefas, ele gosta muito de fazer as tarefas com você. Aí ela disse bem assim pra mim, o filho é teu, mas eu vou te ajudar. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma avó incrível,
mas o filho sempre é teu. E aí eu acho isso incrível e admirável, porque eu não sei se eu teria coragem de falar isso. Não sei se eu teria essa audácia de falar isso. Mas eu vejo isso de uma forma que é verdade, que no fundo ela tá certa. No fundo ela está certa. E isso é incrível. O que representa isso? Que ela não interfere na ordem. E o que representa ela não interferir na ordem? Não tem caos. Toda vez que existe caos nas relações, existe uma inversão de ordem. Alguém está ocupando o lugar do outro. Alguém está querendo ocupar o lugar do outro. Então, quando ela tem esse posicionamento, ela não interfere na ordem. E faz com que as relações sejam tranquilas e a gente não tenha problemas. Toda vez que existe um caos na nossa relação, alguém não está ocupando o seu lugar. Toda vez que existe um caos, existe alguém que está invertendo a ordem ou ocupando o lugar de outras pessoas. Minha avó fez isso com os netos que moravam na mesma cidade. Foi trágico. A mãe e pai perderam toda a autoridade, ela idosa não suportou as consequências. Isso também é algo que acontece. Acontece muito. Tira a autoridade dos pais, né? Tira a autoridade dos pais, mas só que enquanto é criança, dá conta. Na hora que chega adolescente, não dá conta, tá? Não dá conta. Eu quero falar sobre coisas boas também. A boa presença do vô e da avó. Vou falar sobre isso. Porque não é só coisas ruins, existem coisas boas nisso tudo. Se vocês pararem para pensar, eu não sei como foi a relação de vocês com o avô e com a avó de vocês, mas eu fui criada muito próxima dos meus avós, tanto paterno quanto materno. E eu aprendi muito com os meus avós. Só que meus avós, ninguém ia lá em casa. A gente que ia na casa deles. Então, ninguém ficava indo lá em casa, ninguém ia nos visitar. É a gente que ia na casa dos avós. Então, eu aprendi a fazer crochê com a minha avó, eu aprendi a fazer bordado, eu aprendi a jogar baralho, eu aprendi a fazer muitas coisas com a minha avó, com as minhas duas vós. Uma outra avó, eu aprendi a benzer para vermes, crianças para vermes, eu aprendi a benzer para tirar dor de cabeça. Então, assim, eram experiências muito incríveis. E avós contam muitas histórias, eles têm muitas histórias. Então, essa presença do vô e da avó de forma saudável é incrível, porque o vô e a avó, muitas vezes, eles são aqueles que têm tempo de sentar com o neto e ensinar algo que às vezes o pai e a mãe no dia a dia não conseguem fazer. Então, o vô e a avó, eles têm essa possibilidade de trazer uma boa experiência, de contar uma boa história, né? De auxiliar de alguma forma. Então, a presença saudável de um vô e de uma avó, sem dúvida nenhuma, é extremamente enriquecedora para uma criança. Porque vocês podem lembrar, vocês que tiveram presença do vô e da avó, tem histórias que o vô e a avó nos contam, tem coisas que eles nos ensinaram. Eu aprendi a cuidar das flores, a gostar das plantas por causa das minhas avós, que gostavam muito. Eu aprendi a capinar, porque meu avô fez uma enxadinha pequenininha para mim, para eu aprender a fazer tudo isso. Então, tenho várias histórias de experiências lindas e acredito que vocês também tenham, mas diante de uma relação saudável. Respeitando a rotina da família atual, que é o filho, a filha, com os seus filhos. Isso é extremamente importante. A Rosane, minha avó materna, contava muitas histórias. Hoje eu adoro ler e contar histórias. Exatamente isso. É uma delícia essa presença. Eu também tive a experiência e ia nos meus avós. Foi uma infância bem gostosa podendo ir visitar. Eu não lembro vocês, mas a gente aqui ia na casa dos avós. Olha só, vocês que são aí da minha idade para cima, vocês conseguem perceber que era a gente que ia até a casa dos avós e raramente eles vinham na nossa casa? Faz sentido para vocês? Me conte se faz sentido para vocês. Que quem mais ia, que eu vou explicar para vocês por que isso acontecia. Quem mais ia eram os netos na casa dos avós
e poucas vezes os avós vinham na nossa casa. E eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Sim, olha aí, ó, tá todo mundo concordando. Exatamente isso. Por que que nós íamos mais na casa dos avós? Por quê? Porque é o pequeno que vai até o grande. É o pequeno que vai até o grande. É o filho que vai até o pai. É o neto que vai até a avó. Não é os avós que tem que vir até os netos. Não é os pais que vêm até os filhos. Então, quando a criança engatinha, ela que vai até os pais. É nós que vamos até quem é grande. Conseguem perceber? Faz sentido para vocês? Então, dentro do movimento sistêmico, os pequenos vão até os grandes. Por isso, nós íamos até a casa dos nossos avós e raramente eles vinham na nossa casa. E aí, alguma coisa se inverteu. Os filhos dos nossos avós fizeram algo, porque esses filhos dos nossos avós são os nossos pais. Alguma coisa aconteceu aí no caminho que eles inverteram a história e começaram a fazer o caminho inverso. Eles virem até os netos, eles virem até os filhos. E por isso que hoje existem tantos problemas de relacionamento. Por isso que hoje existem tantas famílias com problemas de se conectar. Porque não tem, em algum momento, os nossos pais, que são filhos desses avós, se perderam na hierarquia. E eles não conseguem se colocar como grandes. E muitas vezes eles se colocam como pequenos. Quem aí, olha só, quem aí lembra que os avós eram grandes e hoje vê os seus pais muitas vezes em posturas, não estou falando que os pais são pequenos, em posturas pequenas, como essa, um avô e uma avó numa codependência de relacionamento com o neto. Conseguem perceber? Faz sentido para vocês? Que os avós nossos eram muito grandes, a gente que ia até eles, né? A gente que tinha que fazer o movimento de ir, porque eles eram grandes. E hoje a gente nota que os nossos pais têm muitas posturas pequenas, e que inverteu todo o negócio. E aí agora nós que somos filhos desses pais e os nossos netos ficamos um pouco bagunçados nisso tudo. Mara, e o que a gente faz diante de tudo isso? A gente adquire conhecimento. A Rosane, vocês estão concordando? A Rosane falou, vejo isso hoje com meus sobrinhos e netos. Faz todo sentido. Exatamente. E aí, cabe da gente estudar sobre isso. O que aconteceu que os nossos pais se perderam nesse caminho? Só que eu vou já contar algo para vocês. Já vou antecipar alguma coisa aqui para vocês. A maioria dos nossos pais, grande parte dos nossos pais, são da geração dos anos 60 para cá. E muitos deles nasceram de parto cesariana. Então, quando a gente for para o Vida Consciente, que será na próxima semana, vocês vão perceber muitas coisas de parto cesariana, de tudo isso, algumas inversões que aconteceram, que resultam em algumas atitudes de hoje. Mas nós vamos chegar lá, respirem em relação a isso. Então é isso que eu queria perceber, as ordens estão invertidas, né? Mara, como que a gente faz para corrigir isso? Quem sabe o teu avô, o teu pai, né, que é o avô dos seus netos, quem sabe o teu pai e a sua mãe não tem esse conhecimento, mas hoje você tem. E é de sua responsabilidade, de alguma forma, conversar com eles, de forma bem bonita, de forma bem respeitosa, incentivar eles a fazer uma atividade física, a cuidarem deles, a ocuparem o tempo deles e entender que essa relação de codependência, no fundo, não ajuda nem eles e nem os netos, porque isso também causa sofrimento para eles, também causa dor para eles. Então, conversar de uma forma bem bonita e muito respeitosa. Vocês já têm informações e conteúdo para levar, né, para esse vô, para essa avó e falar sobre isso. Aí, olha só, vamos falar no segundo tema sobre isso.
Eu até anotei isso, que serve assim como uma ótima headline. Olha o que eu anotei aqui. Só me dizem, tudo certo até aí? Todo mundo compreendendo? Tô vendo que vocês estão mandando vários coraçõezinhos. Vamos compreender um pouquinho mais, vamos trazer o segundo passo do porquê esses avós estão nesse posicionamento quase doentio. Vamos compreender? Então vamos lá. Olha só a headline que eu usei aqui. Pais rígidos, avós frouxos. Pais rígidos, avós frouxos. Quem aí tem essa experiência, essa história? Então, quando ele era teu pai e tua mãe, super rígido, cobrando, 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 hoje como avós, frouxos, 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 frouxos. Quem aí vive essa experiência? Quem aí vive essa experiência? Já se reconhecem, né? Sim, sim. Pais rígidos, avós frouxos. Mara, o que tá acontecendo? Nos passe a segunda dica. O que é que está acontecendo? Compensação. Compensação. O que é essa compensação? Se você perguntar, olha só, aí agora eu vou contar uns segredos de dentro do consultório. Quando esses avós vêm, que eles eram pais extremamente rígidos, e eles vêm agora com uma voz extremamente frouxos, e a gente tem a possibilidade de conversar com esse avô e com essa avó. Quando eles vêm, o que eles falam? Eles reconhecem o quanto eles foram rígidos com os filhos, e é uma forma de compensar tudo isso é sendo frouxos com os netos. E o que é essa compensação? Peso de consciência, arrependimento. E qual é a outra palavra que vocês queiram pensar? É igual aquela situação assim, uma mulher que ela não é amamentada pela mãe dela, como compensação, ela tem a tendência a super amamentar o bebê dela. Então, uma mulher que ela não é amamentada pela mãe, ela tem uma tendência, quando tiver filhos, a amamentar por um longo tempo os filhos dela. São efeitos de compensação. Sabe aquela frase assim, tudo que é feito aqui, alguém vai pagar? A conta, ela precisa se equilibrar. Em algum momento, a conta ela vai ter que ser equilibrada. E é isso que acontece. Então, pais rígidos, avós frouxos. É a maneira deles compensarem toda a rigidez que eles tiveram na sua infância. Isso por um movimento sistêmico e também por peso de consciência, arrependimento e 1.300 coisas. Porque não é só sistêmico. Quando eles vêm para o consultório e eu questiono eles falam do peso na consciência, do arrependimento de serem os pais que eles foram. Faz sentido para vocês? Minha mãe fala que não era rígida comigo, mas era assim. Bia, isso é o que mais acontece. As pessoas falam bem assim, não, eu não era dura assim com os filhos, não era rígido. Aí os filhos só olham assim de canto, não era. Tipo, super batiam, sabe? Aquela coisa assim, aquela coisa daquele jeito que era antigamente. E os pais, muitas vezes, eles fazem questão de esconder isso, de esquecer isso. No Vida Consciente, a gente vai conversar sobre isso, que muitas vezes os pais não contam a verdade ou fazem questão de esquecer o que acontecia. Fui mãe rígida com a primeira filha e relaxei com o último, Cida. Isso também acontece. Meus sogros foram extremamente rígidos com meu esposo e agora são frouxos com os netos. É exatamente isso que acontece, gente. Não tem conta diferente. É exatamente isso. Meu pai declara isso também. No caso, ele era muito ausente pelo trabalho. O discurso dele hoje é esse: vou fazer pelos netos o que não fiz pelas filhas. Não pode. Não pode, porque daí assim, eu tô querendo pagar uma conta com uma outra pessoa.
Não pode, desequilibra isso. Ele tem que pagar a conta dele, Adri, com você e com a tua irmã, não com os netos. Estamos aqui pensando, então, que será que seremos avós frouxos? Cris, pode ser, verdade. Meus pais, mas meus avós eram rígidos como os pais, enquanto os avós também eram. Não consegui entender. Meus pais eram rígidos, não sei se elas eram rígidos tanto como a avó quanto o pai. Depois você escreve aqui de novo pra mim. Meu esposo reclama que com ele era tudo contrário, muito rígido e batia. Sim, quando eles estão lá no consultório, trabalhando, ou numa sessão online, é exatamente isso que eles falam, que batiam, apanhavam, acontecia de tudo um pouco. E hoje, meu Deus, a gente, como pai, xingar o filho. Eles não deixam, entende? Não deixam. E aí, assim, é todo um estresse, é toda uma tensão nisso tudo. A Kelly, maravilhosa, minha prima, a mãe esqueceu ser nascida cesariana ou parto normal. Acho que foi muito traumático. Meu Deus do céu. Olha só, a Kelly fala isso e vou dizer pra vocês, não estranhem, porque quando a gente começar a Semana do Vida Consciente, segunda-feira, vocês vão perguntar algumas coisas pros seus pais. E aí, o que eles vão dizer? Não lembro, não sei. Eles falam exatamente isso. Só que muitas vezes, no fundo, eles sabem. Só que muitas vezes eles não querem falar. Já vou antecipar isso pra vocês, tá? Quem nunca apanhou de palmatória? Ai, meu Deus do céu. De palmatória eu nunca apanhei. Eu nem sei o que é essa tal de palmatória aí, mas meu pai nos surrava com palavras. Muitas vezes as palavras são mais duras do que outro objeto, outro elemento. Então é muito importante a gente perceber que existe esse efeito de compensação. Sempre tem esse efeito de compensação. Só que não é pra gente ficar... E esse compensar no outro não é o caminho. Por exemplo, não fui amamentada, então agora super amamento no meu filho. Não é o caminho. Deixa eu ver aqui o que vocês me mandaram de pergunta aqui. Ele fala que trabalha pra nós. Compensação. Deu casa, carro... E aí assim... Enfim, é a culpa dele, entende? Deixa eu ver quais são as perguntas que tem aqui. Quando meu filho era pequeno, comia cabelo, ficou um buraco na cabeça. Fala sobre esse assunto. Lindona, essa questão de cabelo está muito relacionado a pai. Cabelo está relacionado à proteção. Qual que é o arquétipo de proteção? Pai. Então, pode estar relacionado a esse afastamento do pai. E por que veio esse afastamento do pai? Não sabemos. Existem muitos conteúdos que geram isso. E hoje a gente trabalhou um desses conteúdos. Se vocês quiserem me mandar alguma pergunta agora, podem me mandar que eu respondo vocês, tá? Minha mãe era rígida comigo, com os netos, e agora com os bisnetos é uma doçura. Pois é, eu só acho muito jovem para conhecer essa tal de palmatória. Eu não sei o que é mesmo. Era para ter nascido de cesárea, fui forçada um parto normal. Fui retirada com fórceps, tive traumatismo craniano e fiquei dias longe da mãe. Linda. E aí, assim, complicadíssimo tudo isso, né? E depende muito, muito como que a gente lida com nossos próprios conflitos. E quem sabe a Dai lidou, né, com esses conflitos dela e conseguiu se sobressair. Porque o que acontece? Uma criança que sofre para nascer, tem dificuldade no nascimento, vai para uma UTI, tem traumatismo craniano, essa criança, é muito mais fácil essa criança não viver do que continuar a viver. E quando a Fábio Linda continua a viver, representa o quê? Uma criança extremamente forte, que eu lutei para estar aqui. Então vem com uma força da vida incrível. Só que não pode perder isso no caminho. E às vezes o que acontece no caminho? No caminho da vida vem tantas situações que às vezes pode derrubar. Mas você precisa lembrar que tem uma força gigante aí dentro de você em relação à vida. Criança que chupa os dedos. Humberto. Criança que chupa os dedos. Criança que chupa os dedos. Lembra o seguinte, que tudo aquilo que é oral está conectado à mãe e a peito da mãe. Tudo. Tudo. Criança que chupa o dedo tem algo aí. Num momento de desmame, um desmame
ruim, um desmame disfuncional, ou essa criança não foi amamentada no peito. Existem coisas nesse sentido. E o que eu quero mostrar para vocês, que vocês vão notar que a gente veio falando essa semana, falando muito sobre vida consciente, que vai começar na próxima segunda-feira, a importância do papel da mãe. Vocês vão notar que no dia a dia do curso, das aulas, a mãe é essencial e primordial na vida de uma criança. Vocês vão ver isso. No curso a gente fala muito da mãe. Mãe, 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 mãe. Tanto que vocês podem notar, se a criança tá chorando, muitas vezes o pai pode pegar essa criança no colo e pode não acalmar, mas a mãe consegue acalmar. Muitas vezes quando essa criança precisa de algo, quem que a criança chama? A mãe. A mãe. A mãe é uma presença gigante na vida de um filho. A mãe é a presença gigante na vida de um filho. Mara, e o pai? O pai é uma presença gigante na vida dos dois, apoiando e dando suporte em tudo aquilo que eles precisarem. Esse é o papel do pai, dando suporte e apoiando, porque muitas vezes a criança, ela vai chamar a mãe, e vocês sabem disso. Vocês que são mães ou já acompanharam quem é mãe, sabe disso. A criança sempre chama a mãe. A criança sempre quer a mãe. A mãe tem remédio. O peito da mãe tem substâncias que são analgésicas para a criança. Então a criança já sabe, o peito da mãe, o leite que sai do peito da mãe, ele tem efeito analgésico. Então dentro do cérebro dessa criança, da consciência dessa criança, essa criança sabe que a mãe é um remédio. Só a presença da mãe já é um remédio. A criança sabe disso. Mara, qual é o papel do pai? Dando suporte para os dois, para os filhos, se tem mais de um filho, e para a mãe. Esse é o papel do pai, dando suporte, auxiliando. Só que tem coisas que o pai não vai conseguir fazer. O pai não tem esse analgésico que a mãe tem. Mas depois que essa criança estiver mais velha, com 2 ou 3 anos, a criança começa a ir para o mundo do pai. E aí é super importante nós mães deixarmos. E o que acontece muitas vezes? Quando a criança chega no 2º ou no 3º ano de idade, essa criança que começa a ir para o campo do pai, muitas vezes a mãe não deixa. Muitas vezes a mãe não deixa. E aí vemos outras consequências nisso tudo. Mara, o que você pode nos falar sobre o Vida Consciente? O que é o Vida Consciente? O Vida Consciente ensina vocês a influência dos primeiros ambientes, das primeiras etapas da vida de vocês na vida futura. Então vocês conseguem perceber que eu mostro um episódio, uma cena na sua gestação, na sua infância, você quando bebê, e faço uma ponte, o que isso pode levar para a sua vida adulta. Então, o que nós precisamos perceber? Que ambiente não é só o ambiente que você vive hoje. Ambiente é até mesmo antes de você nascer. Mara, o Vida Consciente é para quem? O Vida Consciente é para todo mundo que quer. Todo mundo que quer entender os primeiros momentos de vida, o que isso pode gerar na vida de uma pessoa e ressignificar todas essas informações, neutralizar todas essas informações, limpar conteúdos celulares das transgeracionais. O que é transgeracionais? Aquilo que vem dos meus antepassados e para próximas gerações. O que é próximas gerações? Meus filhos, meus netos. Eu aqui limpo conteúdos. E aí vou dizer para vocês, Mara, como que a gente limpa conteúdo? Falem para mim. Vocês acham que é assim? Olha só, pensem comigo. Uma criança que desconectada com o pai, se torna adolescente,
e começa a ter muitos problemas com autoridade. Autoridade. Uma pessoa que tem problemas com autoridade é uma pessoa que temos conteúdos com o pai, porque a nossa maior autoridade da vida é o pai. A mãe é amor, a mãe é comida. A mãe é igual amor e comida. Pai é igual autoridade. Então esse adolescente começa a ter problemas com a autoridade. O que esses problemas? Problema na escola, problema com os professores, problema até mesmo com a justiça. E aí, Mara, a gente vai levar essa criança, esse adolescente para o psicólogo, a gente vai levar ele fazer uma sessão de constelação familiar? Não vai adiantar. Porque eu quero mostrar para vocês que uma constelação, uma sessão de sei lá o que, não cura e não limpa isso. Esqueçam que você vai fazer sessão de constelação, uma sessão de Theta Healing, uma sessão de renascimento, uma sessão de regressão e eu vou limpar esse conteúdo. Não vai. Não vai. Mara, o que é que me ajuda? O que é que ajuda eu limpar esses conteúdos passados da minha gestação? Mara, agora vendo Vida Consciente, tô vendo que eu fui toda complicada na minha gestação, que a minha mãe nem sabe se eu nasci de parto cesariano ou natural. Tipo, o que aconteceu comigo? Não sei o que aconteceu comigo. E aí, Mara, o que eu faço? Quando você vem pro Vida Consciente, você aprende todos esses conteúdos, você tem o poder de identificar o que aconteceu com você. Quando eu trago os conteúdos, pode ser que teus pais não te contaram o que aconteceu com você, mas quando eu trago o conteúdo, você vai imediatamente correlacionar os seus sintomas, os seus sinais, a tua personalidade, os seus medos com uma situação lá do passado. E vou dizer mais algo. O nosso cérebro, não existe como você sair de um problema sem ele entender como você chegou nesse problema. Se vocês não aprenderem isso, eu não tenho mais o que ensinar para vocês. Se vocês não aprenderem que o nosso cérebro, nós não conseguimos sair de um conflito sem a gente entender. O nosso cérebro precisa entender como que a gente chegou nesse conflito. Se a gente não consegue compreender essa ponte, nós não temos uma solução de problemas. Maraísa, o que você quer dizer pra gente? Que a gente precisa de conhecimento. De conhecimento. É isso que a gente precisa. Imaginem comigo, vou dar um outro exemplo para vocês. Uma mulher me procura porque ela sofre violência em casa. E aí eu vou olhar para ela e vou dizer, olha, é mesmo, né? Dentro do teu corpo você tem memórias de violência, você tem memórias de atentado à integridade. E aí tá, então beleza. Então, você tem isso. Beijo, tchau. O que vai acontecer? Quando essa mulher chega em casa, ela sofre violência de novo, todos aqueles conteúdos que eu vi, eles vão voltar. Né? A gente vai fazer uma limpeza celular, mas tudo aquilo vai voltar. Eu não posso só fazer uma cura, uma limpeza energética, uma limpeza celular em você. Porque amanhã ou depois você vai viver a experiência de novo. E todos esses conteúdos vão vir de novo. Vocês estão conseguindo entender? Faz sentido para vocês? Me explique se vocês estão conseguindo entender. Se faz sentido para vocês tudo isso. Então, quando essa mulher vem e sofre violência em casa, eu não posso só limpar as memórias celulares dela. Eu preciso orientar, auxiliar, verificar por que ela ainda está nessa relação. O que está acontecendo com ela? Por que ela se permite estar nessa relação? O que acontece nessa relação? E dar recursos para essa mulher, ajudar ela a solucionar esses problemas, para esse tipo de violência não acontecer mais. É isso que vocês precisam entender. Então não adianta eu ir fazer uma sessão de regressão, eu vim fazer uma limpeza celular. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de informação. O meu cérebro precisa entender como é que eu cheguei nisso
para eu conseguir sair disso. É igual quando eu entro num labirinto. Se eu entro num labirinto e eu sei por onde eu entrei, eu tenho como sair. Agora, se eu não sei por onde eu entrei, eu não saio nunca mais daquilo ali. Sem conhecimento, vocês não saem do lugar que vocês estão. E falo de verdade. Eu sou uma fisioterapeuta que trabalha com memórias celulares. E eu não faço mais limpeza de memória. Eu só limpo memória quando vem bebê e criança. Se é adulto, é só conhecimento que eu passo. Só conhecimento e informação. Uma sessão com o adulto é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. O adulto me passa o que ele está experimentando e aí a gente vai ter uma conversa. Eu vou falar, olha, você vive isso por causa disso, disso que aconteceu na sua vida, que aconteceu na sua infância, que aconteceu na sua gestação. E o que a gente faz com tudo isso? Simplesmente receba essas informações. Só isso no primeiro momento. Automaticamente, nossas células começam a limpar todas essas informações. Mara, como que a gente faz essa limpeza celular? Quando a gente obtém informação. Sem informação, não temos limpeza celular. Porque a gente precisa ter compreensão. Sabe aquela coisa assim, tipo, eureka, entendi. Quando nós temos essa percepção, contem aqui para mim, que eu quero saber, quem teve hoje aqui nessa aula, esse movimento de eureka, tipo, caraca, compreendi algo. Sabe, esse momento de eureka? Esse momento de eureka representa o quê? Aquela ficha que caiu. Aquela ficha que caiu, quando você fala, uma ficha caiu aqui, é uma solução de um problema. É a solução de um obstáculo. É a solução de um troço que você estava parado ali. É isso que vocês precisam compreender. Não existe nenhum outro caminho senão por meio da informação. Mara, eu sou mãe. Ou Mara, eu não sou mãe. Esse curso é para mim? Esse curso é para todo mundo que quer limpar as suas informações celulares de transgeracionais, gerações para trás e para as próximas gerações. Independente de você querer ser mãe ou não querer ser mãe, você já ser mãe, todo mundo é bem-vindo, mas que queira o conhecimento. Porque o que vocês precisam perceber? Olha quanta gente teve eureka hoje. Muita gente. E aí compreendam, esse movimento de eureka é o quê? Algo se solucionou dentro de mim. E aí, se vocês pararem para pensar, não traz um alívio? Assim, a gente se sente mais leve. Algo mudou aqui dentro de mim. Isso representa o quê? A solução de um problema. A solução de um obstáculo. Então, e eu quero falar algo para vocês muito importante. Toda aula que eu vou dar para vocês, eu pesquiso para ver se tem no Google o conteúdo. Toda aula. E o que vocês acham? Que eu encontro ou não encontro? Não encontro nada, gente. Não existe. Não existe se você pesquisar no Google o que eu falo aqui para vocês. Não tem. É um tema de extrema possibilidade que a gente não encontra em lugar nenhum. Não encontra. Não temos acesso a esse tipo de informação. E quando vocês me perguntam, Mara, passa referência, passa link. Gente, não existe link disso. Quando eu falo, vocês precisam aprender isso. Precisam, meus alunos já sabem disso. Eles não pedem link, eles não pedem referência. Uma frase que eu falo para vocês, que essa frase pode ter 7 palavras, eu tive que ler um livro desse tamanho para conseguir ter essa eureka de uma frase de 7 palavras. E aí, quando vocês me perguntam, passa o link, passa a referência, vocês são extremamente rasos quando vocês fazem isso. Porque não existe vocês encontrarem esse ensinamento num livro. Vocês precisam ler vários livros, estudar com vários professores para conseguir formatar e formular todo esse processo de ensino. E outra coisa, a minha experiência dentro do consultório, anos trabalhando com pessoas, anos atendendo pessoas, não está nos livros o que a gente encontra na prática. Nos livros fala uma coisa, na prática é outra. E a gente chama isso, eu ensino para os meus alunos, isso se chama memética. O que está nos livros muitas vezes é um assunto morto.
todos nós precisamos de um professor. Tem coisas que só um professor vai ensinar para você. Você não vai encontrar nos livros. Os meus alunos, quando eles estão fazendo o curso de tarô, o que eu falo para eles? Não leiam na apostila. Escutem o que eu estou falando. O que eu estou falando é que vocês têm que aprender. O que está na apostila é uma teoria de forma ampla que não necessariamente serve. Então eu falo para eles, não leiam o que está na apostila. Escutem o que eu falo e aprendam o que eu falo para vocês. Então o que vocês têm que compreender? Que todos nós precisamos de um professor. Não queiram encontrar isso que eu falo para vocês nos livros. Vocês nunca vão achar. Porque nessa estrutura não existe. Não tem. São anos de estudos para conseguir formular tudo isso. São anos de trabalho com pessoas para conseguir formular tudo isso. Então, todos nós precisamos de um professor. Se você ainda não se inscreveu no Vida Consciente, porque eu espero que todos vocês que estejam aqui já tenham se inscrito, o link tá lá na bio do meu Instagram, se inscrevam. Pra gente, porque assim, não vai ser um curso gratuito, tipo, uma aulinha. É aula, de verdade. É da qualidade se vocês estivessem num grupo fechado. É a mesma qualidade. Então, não percam a oportunidade de aprender. Isso, primeiramente, Mara, para que eu vou aprender isso? Primeiramente para você. Depois você vê o que você faz com esse conteúdo. Mas primeiro aprende para você. Porque existe aquela coisa, né? A gente veio aqui para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas. Primeiro você tem que se ajudar. Primeiro é se ajudar. Como é que você vai ajudar o outro que você não se ajuda? Então, primeiro você se ajuda, você faz ajustes na sua vida, você corrige a sua vida. Aí depois sim você tem possibilidade de ajudar o outro. E só lembrando que no dia primeiro a gente vai ter o primeiro dia de aula do curso de formação do Vida Consciente. Então, quem quer se formar, aprender todo esse conteúdo para viver isso na prática, profissional ou não, Mara, eu não quero trabalhar profissionalmente nisso tudo, mas eu quero aprender porque eu quero vivenciar isso na minha família, com os nossos filhos, você é super bem-vindo. É super bem-vindo, porque esse conteúdo precisa ir para o mundo todo e não pode só ficar com meia dúzia de pessoas. E hoje ele está com meia dúzia de pessoas. Hoje esse conteúdo é o mínimo das pessoas que têm acesso a eles. O mínimo. Então eu quero expandir isso, levar isso para todo mundo. E quem tem interesse em buscar esse conhecimento mais profundo e aprender isso de forma mais profunda, já se prepara para você se inscrever para a formação do Vida Consciente. Todas as aulas da Mara são de altíssimo padrão. Sou da área da saúde e é difícil encontrar cursos tão incríveis e ricos. A Cris Linda, minha aluna, já fez 2 cursos comigo. Puxa, Daiane, o conhecimento liberta, né? Exatamente isso. Deixa eu ver todo mundo aqui. Exatamente isso do curso. Olha, eu fiz vários cursos, difícil integrar. Exatamente. Por isso que eu amo ser sua aluna. Silvana, querida, tem vários alunos meus aqui. Que delícia ter vocês aqui. Ótimo, muito bom. Verdade, nunca tinha ouvido algo parecido com o que você está expondo hoje. Obrigada, Bia. Fico tão feliz quando vocês me mandam mensagem. Tão feliz. Muito bom, gente. Agradeço todo mundo. Amanhã, como você, estou me reprogramando. Exatamente. Vocês não fazem ideia. O outro curso Vida Consciente, eu queria gestar. E o curso de outubro foi incrível. Incrível. Eu gestei logo depois do curso. 2 anos tentando gestar, 2 perdas gestacionais. E quem estava no curso do Vida Consciente do ano passado lembra disso. Porque eu falava, gente, eu tô aqui me curando com vocês. Estou aqui me curando. A cada aula eu falava isso para os alunos. E todo mundo lá também estava falando o quanto estava se curando nesse processo todo. No mesmo mês do Vida Consciente, eu engravidei logo depois. E continuo, tá aqui, um barrigão aqui para vocês verem.
Muito lindo. E várias pessoas engravidaram depois do Vida Consciente. Tinha várias grávidas. Tava incrível o curso. E esse vai ser tão incrível quanto. Tão incrível tanto. Certo, gente linda? Olha só, amanhã live de novo, às 20 horas. Se organizem pra gente se ver. Ah, o tema da live amanhã. Escutem só o tema da live amanhã. Fiz tudo errado. E agora? Tipo, participei essa semana, vi que tem um monte de cacas, fiz tudo errado com os meus filhos, eu ouvindo de uma forma toda bagunçada. E agora, o que eu faço com tudo isso? Live da manhã às 20 horas, tipo, não dá pra perder. Não dá pra perder, tá? Quero que vocês venham, convidem as pessoas pra gente já aprender como que a gente reorganiza tudo isso. Certo, gente? A Joyce falou, agora entendi por que você tá tão iluminada. Viu só? Estou com um leãozinho, Joyce, dentro da minha barriga. Ele se chama Arthur. Tenho endometriose e agora apareceu. Percebi meu desafio para gestar. O curso Vida Consciente pode me ajudar? Rayane, exatamente. E endometriose está totalmente correlacionado a um medo ou uma insegurança de engravidar. Sabe aquela coisa assim, será que eu dou conta? Será que eu quero mesmo um filho? Será que eu tô pronta para ter um filho? Endometriose, tá? Vem pro curso. Estamos abrindo um vinho aqui, saúde. Saúde, linda Cris. Ai, adoro quando vocês tomam vinho assistindo nossa aula. Nas aulas, os alunos tomam vinho, tomam cerveja, alguns. Todo mundo faz várias coisas lá na aula para se sentir bem à vontade. Olha a Rayane, o que ela escreveu? Olha, meu Deus, exatamente isso. E aí, quando a Rayane diz exatamente isso, o que acabou de acontecer com a Rayane, o que acabou de acontecer com a Rayane? Uma eureka. E já começa uma liberação celular aqui. Já começa um movimento de cura. Porque o cérebro dela acabou de compreender por que ela tem uma endometriose. E a partir do momento que eu entendo por onde eu entrei dentro do labirinto, eu consigo agora fazer um movimento de volta e sair dele. Olha, Isa Paola, eu também tenho e me sinto exatamente assim. E aí, quem vive essa experiência, dentro do coração, simplesmente agradece pro seu divino pessoal. Se você tem um divino pessoal, simplesmente agradece por essa informação chegar até você. Por essa informação chegar até você. Lembrem-se que para nós termos liberação de conteúdo, nós temos que ter merecimento. E eu não sei se você tem um divino pessoal ou não, mas tudo isso passa pelo nosso divino pessoal. É um grande presente que o nosso divino nos dá. Então, simplesmente coloquem no coração. Ai, Sirles, também coloquem no coração e agradeçam tudo isso. Tá bom? Nos vemos amanhã, 20 horas. Encontro vocês. Agradeço profundamente todo mundo que esteve aqui. Vocês são incríveis. Vocês são do nível e da qualidade dos alunos de um curso fechado. Conseguem escutar, conseguem aprender, trazer a percepção de vocês sem julgamento. Simplesmente se relacionam com as informações. E isso é incrível. Poucas pessoas conseguem fazer isso no nível que vocês estão fazendo. Então, eu sou uma professora de extrema sorte em ter vocês comigo. Tá bom, gente? Agradeço profundamente todo mundo. Beijo grande pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.